Vamos começar então a revisão de classes gramaticais. Diante da observação, o que você pode concluir sobre as palavras que estão à sua esquerda? O que elas têm em comum? Então, todas elas dão nome a alguma coisa, certo? Vamos seguir. Vamos ver então o substantivo. Substantivo é a classe gramatical que nomeia os seres, ou seja, que dá nome. Dá nome a objetos, pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações, fenômenos da natureza e etc. Vamos observar essas frases e, em especial, as palavras destacadas. Então, na primeira frase, a criança inocente parecia um anjo. Criança. Diz qual é a criança especificamente? Não. É uma palavra comum a todas as crianças. E criança é alguma coisa que existe. Você sabe que é uma criança, você vê, você põe a mão e tal. Segunda palavra destacada que eu tenho aqui é anjo. Ora, nós sabemos o que é um anjo, mas não vimos um de verdade. Então, é alguma coisa que é real, porque nós construímos um conceito de anjo, mas não é exatamente como uma criança que você tem uma coisa concreta, certo? Mariana ficou em uma pousada linda em Búzios. Mariana. Mariana é um substantivo próprio da Mariana, certo? Não são todos que são Mariana. Pousada. O que é uma pousada? Pousada é uma coisa genérica, é uma coisa comum, certo? É como se fosse, né? Nós sabemos que uma pousada é um hotel pequeno, mas nós temos várias pousadas. Búzios é uma cidade, é o nome próprio daquela cidade. Vamos lá. O trabalho de Lucas é viajar para São Paulo. Observe a palavra trabalho. Trabalho não é um objeto, não é uma coisa que existe por si só. Para existir trabalho, é necessário que alguém execute a função de trabalhar. Então, este é um substantivo abstrato, porque ele depende de um outro ser para existir, certo? Lucas, do mesmo modo que São Paulo, então a gente pode analisar juntos, são palavras que dão nome a um ser específico, certo? Então, são substantivos próprios. Na próxima frase, a jornalista demonstrou muito amor ao próximo. Jornalista é uma palavra comum a todos os jornalistas, certo? Então, é um substantivo comum. Demonstrou muito amor ao próximo. Também trata-se de um substantivo que necessita de um outro ser para existir. Então, não existe amor se alguém não amar, certo? Continuando. A turma demonstrou muito interesse pela aula. Turma é uma palavra que, apesar de estar no singular, designa um grupo de alunos, da mesma forma que enxame, da mesma forma que cardume, certo? Então, é incorreto quando a gente falar um cardume de peixes, porque cardume já quer dizer que é um grupo de peixes. Então, esse é um substantivo coletivo. Demonstrou muito interesse. Interesse, novamente, é um substantivo que depende de outro para existir. Tá? Só existe interesse se alguém se interessar. Ao contrário de aula, que é um substantivo concreto que existe por si só, ok? Que é comum e é uma palavra comum a todas as aulas. Então, depois dessa análise, nós podemos chegar à conclusão que existem vários tipos de substantivos. Substantivo comum é aquele que indica todos os seres da mesma espécie. Casa, homem, cidade, criança, né? Coletivo é um substantivo que, mesmo no singular, ele indica uma multiplicidade da mesma espécie, ou seja, um grupo. Boiada, cardume, turma e etc. Próprio
é um substantivo que particulariza um ser da espécie. Marcelo, São Paulo, Brasil, Mariana, Búzios, Macaé são próprios daquele ser. Concreto indica seres de existência independente de outros seres, ou seja, uma casa é uma casa, uma bruxa, depois que você criou esse conceito de bruxa, é uma bruxa, anjo, criança, né? São coisas que você já criou uma existência. Ao contrário de abstrato, um abstrato não existe sozinho, né? Amor, não existe amor se não tiver alguém que ame, certo? Trabalho, solidão. Vamos olhar agora os substantivos presentes destacados nessas frases, certo? Primeira frase, caíram pedras na estrada. Algumas são autênticos pedregulhos. Você observa que existe uma relação entre pedras e pedregulhos? Qual palavra você acha que vem da outra? Qual que deu a origem e qual é aquela que foi originada da outra? Então, a gente tende a achar pedra, a gente sabe o que é. Pedregulho é uma pedra grande demais. Então, a palavra que derivou de pedra foi pedregulho, certo? Então, nós podemos dizer que pedras é um substantivo primitivo e pedregulho é um substantivo derivado. A próxima, plantamos cada uma dessas árvores. Hoje temos um arvoredo. Então, árvore vai ser a nossa palavra primitiva que deu origem a arvoredo, que é uma árvore grande, frondosa. Comprei o sapato na sapataria nova. Então, eu tenho sapato, que dá origem à palavra sapataria, que nada mais é que uma loja que vende sapatos, certo? Então, sapato vai ser meu substantivo primitivo, sapataria, derivado. Seguindo, escolher uma profissão que já está repleta de profissionais. Profissão vai ser a nossa palavra primitiva, que dá origem a profissionais. É preciso algum conhecimento de plantio para ter boas plantas. Então, aqui, ó, a ordem está diferente das outras frases, certo? Então, eu tenho plantas, que é um substantivo primitivo, que vai dar origem a plantio. O que é plantio? É o cultivar plantas, certo? Continuando. Os funcionários têm funções diferentes. Então, eu tenho aqui função, que dá origem a funcionário. Função primitiva, funcionário é aquele que executa a função. E por último, a ferradura é feita de ferro. Então, eu vou ter ferro como palavra primitiva, dando origem à palavra ferradura. Então, a gente pode perceber que umas palavras dão origem a novas palavras, certo? Isso aí a gente chama processo de formação de palavras. Então, nós temos na língua portuguesa as palavras primitivas, que são aquelas originais que dão o ponto de partida para as palavras derivadas, ok? Que são aquelas que, por sua vez, derivam, como o próprio nome diz, das palavras primitivas. Quando se trata da formação, ou seja, de onde veio essa palavra, como essa palavra foi formada, a gente pode classificar os substantivos em primitivo, que é aquela palavra original, que deu origem às outras palavras. Por exemplo, pedra, terra, flor. Ou derivado. Derivado já são as palavras que se formam a partir das primitivas. Por exemplo, de pedra, nós temos pedreira, pedregulho, empedrado, certo? De terra, nós temos terreno, terroso, entre outras. Ou substantivos simples, né? Esses substantivos podem ser classificados ainda como simples, quando eu tenho apenas
um radical, ou seja, ele tem apenas uma raiz. O radical é aquela raiz que dá origem à palavra, é aquele começo. Então, flor, maçã, couve, pedra, terra, são palavras simples, que têm apenas um radical. Ou podem ainda ser composto. Por exemplo, banana, maçã. Eu tenho dois radicais, o de banana e o de maçã. Couve, flor. Tenho de couve e tenho flor. É importante você saber que uma palavra, o fato de uma palavra ser primitiva, não quer dizer que ela não pode ser simples, tá? Nesse caso aqui, eu posso ter duas classificações para a mesma palavra, porque eu posso ter palavras derivadas. Aqui, ó, pedreira. Eu tenho radical pedra e o sufixo eira. Quando eu disse empedrado, eu tenho prefixo e tenho sufixo. Então, quer dizer, eu posso muitas vezes, como banana, maçã, couve-flor, existem vários processos de formação de palavras. Então, às vezes, ela pode ser ao mesmo tempo derivada e composta, primitiva e simples. Uma coisa não descaracteriza, não impede a caracterização da outra. Observando todos esses substantivos aqui, nós vamos ver claramente o processo de formação deles, de derivação, certo? Vamos observar também que no caso desse exercício aqui, todos os derivados são compostos, como de fato, né? Os primitivos nesse exercício são todos simples. É normal que as palavras primitivas sejam simples, mas nós podemos ter derivados compostos ou derivados simples, como nós tínhamos em livraria, que era um derivado, apesar de ser uma palavra derivada, é um substantivo simples, ok? Então, esses exercícios que a gente está vendo aqui é apenas para a gente constatar aquilo que foi falado antes quanto à formação, para a gente ilustrar, né, exemplificar aquilo que a gente falou antes.